Quantas vezes você já prometeu que esse seria o ano? Que ia pegar firme na academia, ia melhorar a sua alimentação e até mesmo atualizar aquele portfólio que você tanto fala que vai atualizar. E aí vem aquele dia que você acorda completamente inspirado. Você acorda cedo, tem uma boa alimentação, vai para academia, atualiza seu portfólio, ou pelo menos uma parte dele, se inscreve naquele curso de design, cria uma lista de metas, de objetivos para cumprir esse ano, e aí você deita na cama feliz, satisfeito por ter tido um dia produtivo. Mas aí, criativos, quando chega no outro dia ou depois de 2 dias, você vê que a sua inspiração foi pro ralo. E aquela sensação como se você fosse um super designer invencível simplesmente desaparece. E agora você está deitado como se todo o seu quarto estivesse cheio de kryptonita. Você não tem energia nem para sair da cama. Aí você se entrega para Netflix, fala que vai ser apenas mais um dia de descanso e que amanhã você resolve o que você precisa resolver ou começa aquilo que você precisa começar. Mas aí amanhã vira depois e você se encontra preso num loop temporal, repetindo sempre as mesmas coisas, os mesmos erros e nunca começando, nunca terminando aquilo que você já deveria ter feito há muito tempo. Deixou um curso pela metade, não atualizou seu portfólio, não continuou aquele projeto que você estava com toda a força, com toda a alegria, acreditando que ele iria te trazer resultado, sem fazer nada que realmente te aproxima dos seus sonhos, do seu objetivo, do sucesso como designer. Fala, criativos, eu sou o Man e hoje a conversa é bem direta. E tudo que eu tô falando aqui para vocês foi muitas vezes para mim um tapa na cara, criativos. Porque tudo isso eu já vivi. E eu confesso para vocês que de vez em quando ainda vivo, mas eu precisei assumir a verdade. Se eu não fizesse algo a respeito, ninguém faria por mim. Então chega de desculpa, você é responsável pela sua realidade. Mas para você mudar essa realidade, para você quebrar essa realidade, você precisa entender pontos que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Então já senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vamos ter um papo sério. Entenda a sua mente, os seus padrões. Primeiro que, para mudar a sua realidade, você precisa entender a sua mente. Você precisa entender a sua rotina. Você precisa entender os seus padrões. Os padrões que estão te levando às mesmas falhas, aos mesmos comportamentos. Eles são nada mais, nada menos do que os seus sabotadores. Não adianta esperar se sentir pronto. Você não precisa mais de motivação, você precisa de movimento, você precisa de ação. Como eu falei no começo desse vídeo, é natural muitas vezes a gente acordar inspirado, a gente acordar cheio de motivação, mas a partir do momento que a gente depende unicamente da nossa motivação, da nossa inspiração, a gente acaba se tornando refém daquilo que a gente está sentindo no momento. E a disciplina, ela é o contrário disso. É simplesmente o ato de você fazer algo independente se você está animado para fazer, se você quer fazer ou não. E esse é um ponto que muitas vezes nós designers acabamos caindo. A gente sabe que toda criação, todo projeto que envolve criatividade, ele está muito atrelado, sim, a um momento de inspiração, a uma vontade de fazer. E muitas vezes, quando a gente não está realmente naquele dia de inspiração, naquele dia de criatividade, a gente encontra um caminho com bloqueio criativo, com desânimo e diversos outros fatores que vai levar ao insucesso, seja na criação de um projeto, na criação de uma arte, nos estudos ou até outras áreas da vida. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, criativos, que existem caminhos, existem formas que a gente pode trabalhar, que a gente pode seguir, que vão fazer com que a gente não dependa unicamente da nossa motivação, da nossa inspiração, mas que a gente encontre através dessas formas caminhos de produtividade que vai fazer com que a gente execute, independente da nossa inspiração ou até mesmo do nosso estado emocional. E um ponto-chave que virou a chave para mim foi quando eu li Os Hábitos Atômicos. Como os hábitos pequenos mudam tudo. Quando eu li Hábitos Atômicos, eu comecei a entender que existem muitos comportamentos nossos que acontecem de forma inconsciente. O fato de você acordar muitas vezes inspirados e depois de 2 dias você já não consegue encontrar forças para continuar aquele projeto, aquele propósito, é porque você tem que entender que primeiro você precisa trabalhar a sua mente, você precisa treinar a sua mente a estudar todos os dias, a quebrar muitas vezes hábitos ou crenças limitantes que estão te impedindo de começar os seus projetos, de atualizar seu portfólio. E o que os hábitos têm a ver com o seu insucesso na sua jornada como designer? É quando você não consegue ter o controle da sua rotina.
Então, aquele momento que você deveria estar estudando, você simplesmente está deitado na cama, vendo uma série ou até mesmo mexendo no celular. E o ponto é, da mesma forma que o nosso cérebro ele se esforça para criar um bom hábito, que muitas pessoas afirmam que a criação de um hábito na nossa mente, no nosso cérebro, demora cerca de 21 dias, o oposto também acontece, que é a criação dos hábitos ruins. Então, às vezes você começa a estudar, você senta na cadeira, passa 15, 20 minutos, você já sente uma agonia, você não consegue nem mais continuar. Isso é porque o nosso cérebro ele gasta muita energia para construir um hábito. E quando a gente constrói esse hábito com constância, fica muito mais fácil para a gente estudar todos os dias. Seja conceito do design, seja um tutorial de Photoshop, de Illustrator, algo mais técnico. Porém, o primeiro passo é você simplesmente quebrar essa barreira e simplesmente fazer, simplesmente estudar, simplesmente começar os seus projetos, simplesmente atualizar o seu portfólio, independentemente. Apenas você precisa começar. Mas aí é fácil, né, eu te falar sobre hábitos quando muitas vezes a sua realidade, a sua rotina, ela também acaba não sendo propícia para isso. E esse é um dos pontos que precisa de muita atenção. Rotina, energia e consistência. O fato é, você não vai conseguir render o dia inteiro. Mas tudo bem, você só precisa fazer o essencial com constância. E a motivação, ela não é combustível, ela é o resultado. Quando eu precisei quebrar essa realidade em relação à minha disciplina, à minha rotina, de construir uma rotina onde eu estudasse, onde eu desenvolvesse os meus projetos pessoais e também o próprio trabalho, eu tive que primeiro entender uma coisa. Qual que é o período que eu tenho mais produtividade? Tem pessoas que têm mais produtividade durante a noite. À noite essas pessoas ficam inspiradas, elas têm um alto nível de produtividade e ficam até 1, 2 horas da manhã, enquanto outras pessoas, o maior nível de produtividade delas é durante a manhã. Eu falo por mim mesmo. Eu, durante a manhã, o meu nível de produtividade ele é muito grande. Tanto que eu comecei a testar períodos onde eu acordava 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, tomava aquele cafezinho bem leve e já sentava ali no computador para poder fazer os projetos. E criativos, o resultado era enorme. Eu trabalhando home office ali, eu conseguia praticamente adiantar as minhas demandas ali. Até o meio do dia eu já conseguia adiantar praticamente tudo. E quando você entende a questão do seu maior pico de produtividade, você precisa entender também a sua energia. Até porque a gente não é uma máquina com a bateria de 100% que vai e não descarrega. Até uma máquina descarrega. Imagine nós, que somos humanos. Então, diante da sua rotina, você precisa analisar qual é o período que eu tenho menor vigor, qual é o período que eu estou mais cansado. Porque existe um problema também de você deixar para fazer as coisas importantes simplesmente quando você só está cansado. E é o que acontece na maioria das vezes. E faz parte, existem pessoas que têm uma rotina muito mais corrida do que outras. Quando você tem a flexibilidade do home office, de trabalhar em casa, maravilha, você acaba ganhando mais tempo, você acaba gastando menos energia. Eu mesmo me lembro da época de agência. Eu acordava às 5:30 da manhã para estudar, porque era o período ali que eu realmente tinha mais energia para fazer isso. Depois eu saía 7 horas de casa, ia, pegava um baita de um trânsito que já consumia toda a energia, trabalhava o dia inteiro fora, chegava em casa, tomava um banho correndo, ia para academia. Quando realmente eu estava no período ali de descansar, já era 9:30 da noite. E o ponto é, se eu fosse deixar para fazer as coisas que são importantes para eu crescer profissionalmente, para eu crescer como profissional, eu realmente não iria mudar. Eu realmente não iria conseguir evoluir da forma que eu precisava evoluir. Porque o meu corpo estava cansado, a minha mente estava cansada. Eu não ia render nada, não ia conseguir passar nem 20 minutos ali para estudar ou para começar algum projeto pessoal. Mas quando eu comecei a entender que vale muito mais a pena para mim deitar mais cedo, ter uma qualidade de sono, pelo menos de 7 horas, para aí sim, quando eu acordasse 5 horas da manhã, eu tiraria pelo menos umas 2 horas de alta produtividade, de alto rendimento para estudar, para criar os meus projetos. Aí foi que a realidade mudou. Não basta só o conceito de bons hábitos, de disciplina, de constância. A gente precisa entender também a nossa rotina, a nossa limitação, a nossa energia. E quando a gente consegue administrar toda a nossa rotina, todo o nosso tempo, e entender
Qual a melhor estratégia para que a gente venha ter um alto nível de produtividade, criativos? Esse é o caminho. Comece antes de estar pronto. A gente tem uma mania de falar, não, só vou começar tal coisa quando eu já estiver com conhecimento maior, quando eu estiver preparado. Mas o fato que você precisa entender que o começar e a própria jornada de quando você começa, ela vai te proporcionar experiência, ela vai trazer conhecimento, ela vai te agregar conhecimento. Eu falo por mim, criativos, eu passei muitos anos com o desejo de começar no YouTube, mas eu sempre tive aquele pensamento, não, eu preciso aprender mais, eu preciso me tornar melhor, eu tenho muitas coisas ainda para desenvolver. E o fato é que até hoje eu também tenho esse sentimento, e é natural, porque a gente sempre está em crescimento, a gente sempre está evoluindo, sempre está aprendendo. Você acha que eu sabe tudo? Não, longe disso. Tem coisa que eu estou aprendendo aqui até hoje, coisa que a gente passa anos e anos ali, fazendo projetos de design, o Photoshop, Illustrator, e aí você aprende algo que você fica pensando, gente, quase 10 anos nas costas e tô aprendendo isso agora. Mas faz parte da jornada. E o importante é você começar, independente das suas limitações, não espere o melhor momento, não espere ter o melhor computador, ter a melhor cadeira mais confortável, simplesmente comece e entende que durante o seu percurso, seja no começo de um curso que você está fazendo, ou até mesmo produção de conteúdo, ou até mesmo um projeto pessoal, portfólio, o importante é você começar e entender que durante esse caminho você vai evoluir. E é natural. Você não precisa estar perfeito para começar. Comece agora. Comece com o que você tem, com o tempo que dá, com os recursos que já estão aí. E criativos, faça o que precisa ser feito. Anota essa frase, deixa em algum lugar, deixa no seu mural se você tiver, pinta na parede, enfim, faça qualquer coisa. Faça o que precisa ser feito. Ser designer não é viver de inspiração, é ter disciplina quando te falta. É o que fazer o que precisa ser feito, mesmo sem motivação, mesmo sem vontade, mesmo sem aplauso e mesmo sem perfeição. E eu espero que, com tudo que eu compartilhei com vocês, que foi uma jornada minha, foi uma experiência minha, e foi uma forma que eu encontrei para poder me tornar um profissional melhor, me tornar uma pessoa melhor, eu espero que te ajude também na sua jornada. Não sei o que você está passando, né? Eu acho que todos nós já passamos por isso ou ainda vamos passar por isso, mas eu tenho certeza que compartilhando com vocês caminhos que eu pude encontrar para poder vencer essas crenças limitantes, esses maus hábitos, vão te ajudar a se tornar um designer melhor. Agora, deixe aí nos comentários a sua experiência, compartilha comigo as suas experiências e eu vou fazer questão de te responder. E se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.